Se tem uma coisa que é o núcleo da fé cristã, além de ser o próprio Cristo, é a fé que ele é Deus. Você não pode abrir mão, isso é inegociável. Jesus é Deus. Então hoje me perguntaram se tinha como eu provar na escritura neotestamentária se Jesus era Deus ou não. Essa pergunta eu acho descabida, é como se a pessoa não tivesse nunca lido o Evangelho, não é? Mas vamos lá. Em João, no capítulo 5, versículo 17, no versículo 16, por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. O que Jesus fazia no sábado? Jesus curava as pessoas no sábado, né? Aí eles estavam reclamando, acusando Jesus, dizendo que ele não poderia quebrantar o sábado. Só que é o seguinte: todo judeu honesto sabe que a vida triunfa sobre o mandamento. E o que Jesus estava fazendo era justamente isso, era cuidando das pessoas em pleno dia de sábado. Ele quebrantava o sábado para ajudar as pessoas. No versículo 17, Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Veja a autoridade que Jesus tem. Atenção para a palavra autoridade. A palavra autoridade vem de autoria. Então, quem criou o sábado foi Jesus. Então, Jesus fala com autoridade, porque ele é o autor do sábado. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, os judeus não tinham dúvidas quanto à evocação da divindade que Jesus dizia e atribuía a ele, né, como sendo ele mesmo o próprio Deus. Em João, no capítulo 1, um texto bem conhecido, diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João não faz rodeio, ele é claro, é direto, é objetivo. No versículo 3 nós temos outra prerrogativa divina. Agora Jesus é apresentado como criador de tudo. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora nós fazemos um intertexto, a regra de interpretação, além da exegese, que é muito importante, que você faz uma busca histórica, semântica e etimológica, e vai buscar a palavra lá. Nós temos também a hermenêutica, que é onde permite que um texto dialogue com outros textos. Esse texto do versículo 3 do capítulo 1, que diz que todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, nos leva a Colossenses no capítulo 1, versículo 15 a 16, que diz: ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Aí a pessoa diz: ele é o primogênito de toda a criação, é a primeira criatura. Não, a palavra no grego aí para primogênito é prototokos, que significa aquele que tem a primazia na criação. O versículo 16, Jesus é plenamente criador, porque nele foram feitas todas as coisas que há no céu e na terra, seja trono, principados, potestades, reinos visíveis e invisíveis, tudo foi feito por ele e para ele, e ele é antes de todas essas coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. As coisas subsistem por meio dele. Entendeu? Então, nós temos aqui mostrando que Jesus é plenamente divino. Agora, olha que interessante. No julgamento de Jesus, em Marcos, no capítulo 14, versículos 61 e 64, relata o seguinte, que ele ficou em silêncio e nada respondeu. Tornou, pois, a interrogá-lo, o sumo sacerdote, né? És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote indignou-se, rasgou as suas vestes e disse: que mais nós precisamos para acusá-lo? Ele entendeu. Aí o que acontece? Ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos julgaram ele réu de morte. Então eles não tiveram dúvidas quando Jesus falou que viria o Filho do Homem. Esse Filho do Homem, dentro desse contexto, Jesus estava evocando a natureza divina. Então Jesus é plenamente divino. Jesus goza dos mesmos atributos do Pai. Imutabilidade. Se você ler Malaquias 3,6, por isso eu, ó Israel, não mudo, ó filho de Jacó. Por isso vós não sois consumidos. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz que toda dádiva vindo do alto do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Está falando do Pai. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 7, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
a mesma prerrogativa, a mesma condição do Pai. Então Jesus é Criador, sustenta todas as coisas, e aqui ele está dizendo que virá à destra do Todo-Poderoso, né? Nós temos aqui o depoimento de um juiz, renomado juiz e jurista, né, de Nova York, o juiz Gaynor. Ele diz que o julgamento de Jesus consistiu numa só acusação, de blasfêmia, dele se fazer Deus. Então, esse jurista aqui, o Gaynor, ele não tem dúvida, Jesus foi acusado de blasfêmia por dizer que era Deus. Em todo o corpo neotestamentário, as pessoas, quando adoravam a Jesus, Jesus não repreendia as pessoas, tá? Isso mostra com clareza que ele aceitava adoração, Shema Israel, Elohim, Adonai, ouve o Senhor teu Deus, mostra que Jesus era aquele ser. Em João, no capítulo 8, versículo 58, Jesus diz: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou é o mesmo de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Moisés pergunta: e o teu nome? O que eu direi para o faraó? Aí Deus diz: vai diz ao faraó que o eu sou enviou a voz. Ali é o tetragrama, né? O YHWH, que entre outras pronúncias é Yahvé. Né? Então Jesus também diz em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Se você ler em João, no capítulo 10, versículo 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo, porque entenderam uma clara blasfêmia. Aí ficam brasileiros dizendo que não tem nada a ver, que os textos não estão nos dirigindo para não estão nos colocando para essa direção, não é? Sendo que os judeus, naquele contexto, com as lentes judaicas, entenderam que era uma blasfêmia. Até hoje, quando a gente debate com alguns judeus, eles vão dizer em grupos de WhatsApp que Jesus desvia as pessoas para a idolatria, porque ele se diz Deus. Eles não têm dificuldade em entender isso. E as pessoas ficam fazendo um monte de malabarismo semântico para dizer que Jesus não é Deus. Pelo menos nos textos neotestamentários, Jesus é Deus. Isso a gente vê com clareza, não é? Meu amigo, os meus vídeos são assim, claros, bem sucintos, para não cansar o meu leitor e espectador. Se você curtiu, se você concorda, deixe aí o seu like, seu comentário, inscreva-se no meu canal, Em Defesa do Evangelho, mudei o nome agora para Em Defesa do Evangelho, e você é muito bem-vindo aqui, ok? Por hoje é só, um abraço a todos.